para o Brasil. Já perceberam que hoje estamos com viagem de Portugal para o Brasil, país irmão, para falarmos hoje de Fórmula 1, não há dúvida, aí está ele, de pleno imagem. Flávio Gomes está de regresso aqui ao 16 Válvulas. Mando desde já um abraço grande do país irmão, claro, aí para o Brasil. É muito gosto que receba aqui o Flávio. Espero que me esteja a ver bem, ou não me está a ver bem, Flávio. Estou te vendo perfeitamente, Gonçalo. Você está mais bonito do que no ano passado. Ah, é? Obrigado. O do Flávio também está diferente. No caso concreto, tem mais um cabelo aí por cima do que tinha no ano passado. Flávio, é com muito gosto que volto a receber o meu amigo aqui. Já sabe que é uma amizade que eu tenho muito apreço tê-lo considerado também como nosso amigo aqui do 16 Válvulas. E eu, como dizia em off, estava a dizer ao Flávio, estou com muitas saudades de Fórmula 1. Vão saindo uma vez ou outra algumas notícias, mas não mata as nossas saudades. Eu convidei o Flávio, nesta altura, porque estamos ainda em janeiro, ainda falta um mês para as coisas começarem a sério, e eu convidei o Flávio a fazermos aqui um ponto de situação e também porque o ano passado não chegámos a fazer um balanço da temporada, mas também quem faz balanços de Fórmula 1 e quando se resume uma temporada é fácil, só tem uma palavra, neste caso concreto, Max Verstappen. Por isso, Flávio, antes de mais, mandar um abraço, cumprimentos, claro, aí para o nosso país irmão, o Brasil, é com muito gosto que está aqui. E eu queria saber, Flávio, primeiro que tudo, se as notícias que recebe dos temporais, e vamos começar por aí, porque há uma preocupação grande também aqui deste lado, estamos aqui preocupados, será que já passaram as alturas complicadas a nível de intempéries, chuvas, inundações? Tem trazido muita preocupação, podíamos começar por aí. Pois é, Gonçalo, a gente está vivendo, acho que no mundo inteiro, né? Bom, antes de mais nada, um abraço, um grande abraço para você, aos amigos em Portugal, prazer, como sempre, estar contigo. Feliz Ano Novo a todos nós, temos uma grande temporada de Fórmula 1 também. Olha, eu tenho reparado, eu e o resto do planeta, né, que já tem uns 2 anos e pouco, que nós temos vivido cada vez com mais intensidade esses eventos extremos, né? Como se chamam, né? No mundo inteiro. Agora mesmo que estamos falando, boa parte dos Estados Unidos, mais de 100 milhões de habitantes dos Estados Unidos estão debaixo de nevascas muito rigorosas. Eu estou aqui nesses trajes ridículos quase, porque nesse instante nós estamos gravando esse programa às 7 horas da noite no horário de Brasília, né, no horário local, e nós temos agora aqui em São Paulo nada menos do que 35 graus de temperatura. Esse calor muito intenso, quando chega no fim da tarde, à noite, é uma questão de sorte você não estar no lugar onde vai desabar uma tempestade. Em São Paulo isso aconteceu com bastante frequência na semana passada, no Rio de Janeiro no início dessa semana, foi muito sério. E a verdade é que as cidades não estão preparadas para isso, né? Eu acho que a natureza está cobrando a fatura, né, Gonçalo, de muitas coisas, de muitas mudanças, de muitas mudanças climáticas que são, em boa parte, provocadas pelo homem. E tem a natureza também. A natureza, ela pode ser muito violenta, muito agressiva. Já para não falar da construção das cidades, às vezes constrói-se muito e não se tem essa preocupação, não é? Sim. Aqui em São Paulo mesmo. São Paulo é um exemplo, um dos melhores exemplos do mundo de mau planejamento urbano, né? A gente vê aqui, eu não sei se você conhece São Paulo, mas alguns bairros de São Paulo que criou-se aqui um novo plano diretor, como se chama, que é um plano urbanístico que determina que tipo de construção você pode fazer em determinadas regiões da cidade. E estabeleceu-se que, num raio de 700 metros das estações de metrô, pode-se basicamente construir qualquer coisa. E na medida em que o metrô vai se expandindo, você tem mais estações do metrô, que em Portugal não chama metrô, tem outro nome? Metropolitano. Metropolitano. Mas é o metro. É a versão curta metro. Isso, e aqui metrô. E isso significa que alguns bairros estão indo abaixo, basicamente, para que grandes torres de edifícios sejam erguidas. Então, onde moravam 200 pessoas, vão passar a morar 2.000 no mesmo espaço, sabe? É difícil uma cidade suportar nessa situação
a força da natureza, né? Parece um clichê falar da força da natureza, mas ela é forte. Você lembra quando nós tivemos aqui o Grande Prêmio do Brasil, de São Paulo, em novembro, na no final sexta-feira? do treino, no final dos treinos, uma grande tempestade levantou lá os toldos e tudo aquilo meio que, eu não sei nem como é que a corrida aconteceu, porque aquilo devastou uma boa parte da cidade. Aqui nós não temos a fiação elétrica subterrânea, a maior parte da fiação elétrica numa cidade como São Paulo e no Brasil inteiro é aérea, em postes, tem muitas árvores, as árvores caem, derrubam os postes. É um problema. Mas nessa semana, pelo menos em São Paulo, felizmente as coisas estão um pouco mais tranquilas, mas a gente sabe que durante o verão, a qualquer momento, alguma coisa pode acontecer. Um abraço solidário com todos vós, aqueles que passam por dificuldades. Nós, naturalmente, estamos aqui com o coração apertado, mas vamos acreditar e fazer força que tudo vai correr bem. Muito bem. Flávio, antes de Fórmula 1, estou aqui curioso porque vi o Flávio equipadíssimo para as corridas. Pergunto-me, vai participar em mais corridas ou não? Como é que vai ser? Foi uma boa surpresa vê-lo equipado? Conte-nos tudo, Flávio. Pois é, rapaz. Agora no dia 28, quer dizer, daqui a exatamente 12 dias do dia que nós estamos gravando, acontecem as 1.000 milhas, né? Que é uma corrida muito tradicional aqui no Brasil, aqui em São Paulo, basicamente. Ela nasceu em Interlagos em 1956. Não foi disputada em todos os anos. Houve muitos períodos em que o autódromo esteve fechado ou que não havia condições financeiras para realizar a corrida. Mas é uma corrida, bem mal comparando, são as nossas 24 horas de Le Mans, porque é uma corrida que reúne carros de todos os tipos, né? De todas as potências, carros de turismo, protótipos, menos monopostos, claro. E eu, pela primeira vez, vou disputar agora, no dia 28 de janeiro, eu vou disputar as 1.000 milhas nessa equipe aqui, a LF Competições, né? Essa camisa do meu lado. Chegar mais para trás, conseguimos ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui. Pronto, aqui. Isso mesmo, exatamente. LF Essa Competições. camiseta é do meu carro, é uma camiseta do meu Lada, eu corro de Lada, né? Mas nós vamos correr com outro carro, nós vamos correr com um Passat 1986, que é um carro antigo, mas é um carro absolutamente moderno do ponto de vista de competição. E eu estou muito ansioso porque é uma prova de 12 horas de duração, largada à meia-noite em Interlagos, a chegada por volta do meio-dia do dia seguinte, depende, é claro, do andamento da prova. E é aquela coisa, né, de prova de longa duração, Gonçalo, a gente se sente vitorioso só de terminar a corrida, porque é uma grande maratona, né? E vai ser a primeira vez que eu vou participar dessa prova. Nós temos uma equipe com 4 pilotos e eu estou super, super ansioso para fazer essa corrida. Quem são os outros 3 pilotos? Quem são os 3 pilotos? Um é o Arnilha, né? Nós somos o Arnilha, o Caio, eu e o Cris. O Cris, que é do Sul, ele é do Paraná e tem muita experiência em corridas de terra, inclusive, pistas de terra. E esse é o nosso time, da LF. LF LF é a sigla de Luiz Finotti, né? O fundador dessa equipe, que é uma equipe que existe há bastante tempo, que sempre trabalhou com carro antigo também, carros clássicos. Vai ser bem legal. Boa sorte, então, para a corrida, desde já, Obrigado. Flávio. Muito bem. Flávio, já que estamos a falar de pilotos, e neste caso com o piloto Flávio Gomes, perguntava como é que estamos de pilotos brasileiros em competição. Pergunto porque na Fórmula 1 não há, mas eu pergunto aqui como é que estamos a preparar uma nova geração, como é que estamos a falar de pilotos que podemos esperar de um momento para o outro, assim, de um apanhado geral, o que é que posso esperar dos pilotos brasileiros? Olha, Gonçalo, quando a gente fala de pilotos brasileiros, é claro que a gente tem a tendência de mencionar só aqueles que correm em monopostos, as principais categorias. A gente um pouco despreza pilotos de rally, pilotos de turismo, que parece que fazem parte de um outro universo, né? E a gente até tem coisas boas aqui. Nós temos um piloto hoje disputando o Rally Dakar, quase que eu falo Paris-Dakar, o Lucas que é o meu Moraes. favorito. É o meu favorito para a vitória. Fica aqui outra vez essa nota. Se há piloto que eu estou a apostar, é no Lucas. Está um bocadinho atrasado, mas eu acredito ainda que ele pode efetivamente ganhar. Que está atrás do Carlos Sainz e do Sebastião Loeb. Quer dizer, é uma façanha, considerando a tradição
pequena, né? A tradição não muito rica de rally que a gente tem aqui no Brasil, diferentemente de países da Europa que tem uma tradição muito maior. E eu estava fazendo essa reflexão essa semana, meio que por acaso, assim, pensando em quantos pilotos brasileiros a gente tem hoje disputando campeonatos mundiais, ou quase isso, de monopostos. São 2 pilotos na Fórmula E, na Fórmula dos carros elétricos, né? E que são coadjuvantes, não tem nenhum protagonismo hoje, né? O Lucas de Grassi, que já foi protagonista, não é mais, e o Sérgio Sete Câmara, que veio da Fórmula 2, está na sua 5ª temporada, mas não acontece nada. Temos um piloto na Fórmula Indy, que é o Pietro Fittipaldi, que foi para lá agora, e 2 pilotos na Fórmula 2, o Gabriel Bortoleto e o Enzo Fittipaldi, e o campeão Bertoleto. Isso. Desses todos, quando a gente... Aí, para responder a sua pergunta mais objetivamente, quando a gente fala de piloto brasileiro, pensa imediatamente na Fórmula 1, eu acho que de todos esses, e tem o Filipe Drugovich, que hoje é um reserva da Aston Martin, é para o seu 2º ano como piloto reserva, o Bortoleto é um piloto que tem uma chance razoável de chegar rápido à Fórmula 1. Claro, sempre depende de resultados, isso é inevitável em qualquer categoria, em qualquer esporte, mas no automobilismo em particular, o piloto depende de resultados e depende de circunstâncias que se encaixem em um determinado momento da sua carreira. Entre essas circunstâncias e entre essas exigências está a questão financeira, sem dúvida. E o Bortoleto, ele é de uma família que tem boas condições, ótimas condições, de colocá-lo na Fórmula 1 em algum momento. É a família que é hoje dona da Stock Car. A Stock Car brasileira pertence à família Bortoleto, a uma empresa do grupo. E ele fez um bom campeonato de Fórmula 2, de Fórmula 3, claro, foi campeão. Agora, na Fórmula 2, ele pode, idealmente falando, tentar repetir o que fez o Oscar Piastri, que é ganhar na primeira temporada, né, da categoria. Está fechado com a McLaren, eu acho que isso é sempre um bom passo, como foi um bom passo do Drugovich. Eu acho que falamos isso no ano passado, eu teria feito o mesmo que o Drugovich fez, embora quando a gente está falando de circunstâncias, as circunstâncias talvez não estejam sendo tão favoráveis ao Drugovich, porque ele vai para o seu 2º ano sem correr de nada, e isso é ruim. Acho que isso para qualquer piloto faz mal, né? Há uma certa incerteza, alguma incerteza quanto ao futuro dos pilotos da Aston Martin, mas ele está lá. Se acontece alguma coisa, dá uma dor de barriga no Stroll ou no Fernando Alonso, uma enxaqueca, ele tem a chance de, eventualmente, disputar uma corrida. Se ele tivesse tido essa chance o ano passado, no começo da temporada, quando a Aston Martin estava bem, e ele quase teve a chance, porque o Stroll se machucou, foi correr nas primeiras provas bastante debilitado até, ele certamente teria bons resultados. O carro oferecia essa possibilidade. Então, a gente está aí nessa expectativa. Eu acho que o Enzo Fittipaldi, a chance que ele teve, ele desperdiçou como piloto Red Bull. A tendência é ele vai até para a 4ª temporada da Fórmula 3, da Fórmula 2, que eu acho que já é um exagero. E o Pietro Fittipaldi nunca foi um nome cotado para ser piloto de Fórmula 1, a gente tem que ser bem realista em relação a isso, e fica nas mãos, nesse momento, do Drugovich e do Bortoleto, a possibilidade de um futuro brasileiro na Fórmula 1, que pode vir e pode não vir. As coisas, você sabe como é que é o automobilismo, e a Fórmula 1 com 20 lugares apenas, com 20 vagas, ela é muito disputada, tem muita gente querendo correr ali. Então, não é por ser brasileiro que o cara vai correr, ou por ter... A gente tem... Eu falo sempre isso para brasileiros, né? Tem muita gente que fala que mas os brasileiros não correm porque não tem dinheiro. Isso é mentira, não é verdade, né? O Drugovich tem dinheiro, o Bortoleto tem dinheiro, tem muito dinheiro. Tem mais dinheiro, provavelmente, do que o Piastri, né? Do que o Norris, não, que o Norris a família é bem rica, mas tem mais dinheiro do que o Alexander Albon, por exemplo. As coisas são realmente circunstanciais. Eu acho que hoje pode aparecer um grande piloto brasileiro de Fórmula 1, como pode aparecer um grande piloto albanês de Fórmula 1. Isso tudo depende de como as carreiras vão evoluindo. E os astros. Exato.
Tem muito disso. Eu tenho certeza que está cheio de garoto bom aí que poderia estar correndo na Fórmula 1, mas não está. Não está porque não cabe todo mundo. Claro. Flávio, antes de irmos então para a Fórmula 1, uma última questão aqui também, já que estamos a falar de brasileiros e pilotos brasileiros, pergunto-me em relação à saúde do Wilson. O Wilson Fittipaldi está bom, está a recuperar, está depois daquele susto grande, o que é que me pode dizer também para nos tranquilizar na questão do Natal, aquela questão que teve muito, muito complicado? Eu falei com o Christian Fittipaldi na semana passada, então eu não tenho notícias já há pelo menos uns 4, 5 dias. A situação não é simples, não é boa. O Wilson, ele já vinha de alguns anos aí com algumas fragilidades, né? Ele fez uma operação no cérebro, fez uma operação nos Estados Unidos, uma coisa quase experimental, e ele não estava muito bem. Não estava bem, ele tinha dificuldades já de fala, tem dificuldade de locomoção, e teve esse problema que aconteceu na noite de Natal, perto do aniversário dele, fazendo 80 anos, ele se engasgou e teve uma parada cardíaca, e nessa idade a gente precisa ser realista também, né? Qualquer problema clínico, ele se multiplica na gravidade, e no caso do Wilson, mais ainda. Então, eu receio não ter boas notícias para dar nesse momento, e resta a todos nós aqui torcer muito, né, para que o Wilson se recupere, porque apesar desses problemas clínicos que ele vinha tendo nos últimos tempos, Gonçalo, ele estava conseguindo levar uma vida razoavelmente satisfatória do ponto de vista até pessoal, sabe? Sempre sendo levado a um evento, encontrando seus amigos, tendo o amparo de amigos e de família. Ele não é um cara que está abandonado à própria sorte, longe disso, né? E eu acho que esses últimos anos do Wilson, se foram muito difíceis do ponto de vista médico, clínico, têm sido legais, bacanas do ponto de vista pessoal, porque ele está sempre cercado de muita gente, de muito carinho. Que há aqui uma força positiva para que rapidamente ele recupere dos problemas. Muito bem, Fórmula 1, vamos falar de 2023 de uma forma rápida, não vamos olhar em destaque para um, para o outro, não estamos aqui para isso, estamos aqui para matar saudades de Fórmula 1, mas é como eu digo ou não, concorda comigo, Flávio, quando se fala de Fórmula 1 2023, temos que nos lembrar sempre de Max Verstappen, ou haverá outras coisas, quando se lembra do ano passado, que merecem aqui algum destaque antes de falarmos de 2024, Flávio? Como é que a gente vai destacar alguém, né? Além de um piloto que ganhou, quantas corridas ele ganhou? 19 de... Eu perdi-lhe a conta e desisti de fazer contas. Só não ganhou uma das corridas verdadeiras, que foi a do Carlos Sainz Jr. É a única corrida que ele não ganha. Ele ganhou 19 de 22, né? 19 de 22, o carro não quebrou, não teve nenhum acidente, guiou próximo, foi a temporada mais próxima da perfeição que a gente pode imaginar, da própria Red Bull, que ganhou 21 de 22 corridas. A gente tem, se quisesse aqui enumerar todos os recordes, a gente passaria algum tempo aqui lembrando, né, a quantidade de pódios, vitórias consecutivas, o número de vitórias na temporada, e etc e tal. Então, foi a temporada de maior domínio que a gente pôde testemunhar na história da Fórmula 1, tanto de um piloto quanto de uma equipe, e só por isso a gente já pode considerar essa temporada histórica. Eu não estou entre aqueles que acham que a Fórmula 1 está uma porcaria porque só um ganha. Eu acho que isso já tivemos muito. Isso já aconteceu várias vezes, aconteceu em alguns dos anos Schumacher na Ferrari, em alguns dos anos da Mercedes, desse domínio de 2014 para cá, no período da Red Bull, menos dos anos que o Vettel foi campeão, porque muita gente acha que a Red Bull, que o Vettel ganhou 4 campeonatos, todos eles assobiando e chupando cana, né? Como a gente diz aqui, com uma tranquilidade. Não é verdade. 2 desses campeonatos foram bem difíceis, foram conquistados no final, na última corrida. Não houve a hegemonia mesmo. Essa hegemonia a gente viveu na época da Mercedes, na época da Ferrari, e pode ser que a gente esteja vivendo agora de novo na época da Red Bull. Vamos lembrar que o Verstappen ganhou 3 campeonatos seguidos, é verdade, mas o de 2021
Foi um campeonato vencido de uma maneira até polêmica e na última corrida. Não houve um domínio do Verstappen. Houve um domínio em 2022, houve um domínio absoluto em 2023. E eu acho que quando a gente percebe que a história está sendo escrita, resta aproveitar esses momentos e admirar o que está acontecendo ali. Eu não consigo falar mal. A gente quer mais competição, a gente quer mais disputa, a gente quer muito, claro. Mas como é que você vai? A gente que gosta de corrida, gosta de carro, gosta de pilotos bons, como é que eu vou falar mal de um campeonato que teve um piloto que dominou a temporada de uma maneira tão soberba, tão extraordinária como o Verstappen fez? Acho que a gente não vai ver isso de novo, nem com ele. Porque ele pode ter um carro bom, e por isso o Pérez também pode ter um carro bom, o Red Bull bem desenhado, ele treinou e ia fazer um bom trabalho, mas depois há que ter o talento próprio. O próprio piloto tem que saber conduzir, adaptar-se para esse carro e não cometer erros, que é aquilo que o Max faz durante esta temporada. Ele não comete, podemos dizer, os erros como já tinham acontecido em anos anteriores. Estou-me a lembrar de Monza, quando ele salta por cima do Lewis Hamilton, por exemplo, e ele este ano nem sequer essas situações ocorreram, não é? Então a gente observa que foi um campeonato que beirou a perfeição e há beleza nisso também. Claro que há beleza, porque nós estamos vendo um rapaz um piloto que pode ser que ao final da sua carreira a gente olhe para ele e fala assim, caramba, vimos o melhor de todos os tempos. E outra coisa, né, Gonçalo, na Fórmula 1 de hoje, você lembrou bem, você destacou bem isso, sem cometer erros. Cara, num campeonato que tem cada vez mais corridas, tem sprint, tem isso, tem aquilo, viagens absurdas, corrida no calor de 50 graus, na outra semana corrida com 5 graus, sei lá, né? É cada vez mais fácil errar. O final da temporada, nas últimas 4, 5, 6 corridas, está todo mundo morto. Está todo mundo muito mais sujeito a cometer erros do que num campeonato de 16 etapas, como a gente tinha antigamente, com viagens muito mais curtas, etc. Então, o Verstappen consegue passar 22 corridas, mais 6 sprints, mais 22 classificações, não sei quantos treinos livres, etc. Tal. Cara, sem botar uma roda, sem encostar um pneu numa barreira, né, no muro, é impressionante, é impressionante. E outra coisa, com mais corridas de rua, né, que são ainda mais propícias a que se cometam erros. É Miami, é Las Vegas, é Mônaco, é Arábia Saudita, Singapura. A gente tem muita corrida de rua hoje. E o cara não erra, né? Então, é incrível. É incrível. Fala. Não, ia perguntar outro nome. Só mais um nome de outro piloto que, quando pensa do ano passado, merece aqui um destaque. Do ano passado? Além Sim. do Verstappen? Sim. A gente pode citar... Eu citaria o destaque mesmo, porque é estreante e acabou fazendo um campeonato muito interessante, o Piastri. Eu não vejo um cara que fez uma corrida excepcional. O Norris fez um bom campeonato a partir do Grande Prêmio da Áustria, claro, né? Um campeonato muito sólido. Quem mais? O Sainz ganhou uma corrida. Mas o Piastri merece aqui, de facto, esse destaque. Eu acho que seria isso, né? Não vejo é uma confirmação. Mais. É uma confirmação. Flávio já tinha essa ideia, que ele era assim tão bom piloto. Ou ele adaptou-se rapidamente ao carro quando passou a beneficiar neste caso, das atualizações que de início só estavam para o Lando? Eu acho que ele se adapta. Ele mostra duas coisas nessa temporada. Não só a capacidade de se adaptar a um carro, àquela máquina, mas principalmente, Gonçalo, a se adaptar à Fórmula 1. A Fórmula 1 não é um ambiente fácil. A Fórmula 1 é um ambiente muito, muito carregado, muito hostil, muito competitivo. É duro. Um garoto que chega depois de uma disputa jurídica, quase, de uma disputa entre duas equipes, em que muita gente olhou para ele em agosto do ano passado e falou, o cara não estava na Alpine, como assim? Né? Vai embora, vai largar os caras da mão, os caras investiram nele durante tanto tempo e tal. E ele teve que trazer, além de tudo, essa carga, né, emocional para um campeonato que começa com um carro muito ruim, na McLaren. Quer dizer, ele começa o campeonato sem mostrar resultado, obviamente, porque o carro era uma porcaria,
E passou por tudo isso. Então, essa temporada para ele foi um curso intensivo de Fórmula 1. Esse último ano e meio foi um curso intensivo de Fórmula 1 para o Piastri, daqueles cursos que você tem 12 horas por dia de aula, sabe? Curso de línguas, você vai estudar húngaro, você faz 12 horas de aula de húngaro e vai ter que aprender húngaro na marra. Ele aprendeu na marra o que é a Fórmula 1. Eu acho que, tirando o Verstappen, esse seria o meu destaque desse ano. Muito bem. É mais que certa altura para avançarmos para 2024, onde pela primeira vez em muitos anos, eu vi essa estatística, mas não tive essa preocupação em trazê-la aqui, mas pela primeira vez em muitos anos vamos ter os mesmos pilotos nas mesmas equipas no próximo ano. Embora vamos dizer, há aqui uma mudança do nome de duas equipas pelo menos, neste caso da AlphaTauri, que muda o nome, também no caso da equipa Alfa Romeo, aqui já numa transição para passar para a Audi daqui por mais um ano, 2 anos, com a Stack, não é? A Stake, ser esse o nome. Mas o que é que, neste caso, Flávio, porque estamos em janeiro, o que é que está à espera deste ano de 2024? Essa estatística foi feita, é a primeira vez que isso acontece. Ok. Que o grid da última corrida é idêntico ao grid da primeira corrida, não só nos pilotos, mas exatamente nas mesmas equipes, né? Eu acho que só isso por si esfriou um pouco o noticiário da Fórmula 1 nesse período de transição, que a gente sempre fica aguardando uma ou outra confirmação, um piloto que pode aparecer de última hora, quem vai substituir fulano, quem mudou de equipe e tal. Isso não aconteceu. Então, isso deu uma esfriada no noticiário, tanto que a notícia mais forte aí dos últimos dias foi a saída do Günther Steiner da Haas, né, da equipe Haas, mais talvez pela figura... Mas já agora que estamos a falar da saída do Günther, pronto, ele é a figura Netflix, o Drive to Survive, mas tem havido muitas mexidas no background, portanto, há muitos diretores, engenheiros, há ali mudanças, inclusive até na própria FIA, em diretores técnicos. Isto quer dizer alguma coisa, Flávio? Estas alterações? Eu acho que essas alterações, elas costumam acontecer com alguma frequência, né? Existe sempre uma busca nesse pequeno mercado pelos melhores nomes, mas também de um tempo para cá, Gonçalo, essa figura do chefe de equipe, que virou quase uma coisa como técnico do time de futebol, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o Drive to Survive, com a maneira como um novo público passou a ver a Fórmula 1. Essas pessoas passaram a ser protagonistas, né? Também. Porque a gente tem várias fases na história da Fórmula 1, aquela época em que esses chefes eram os donos das equipes, então eles não mudavam, era o Frank Williams, era o Ron Dennis, era o Ken Tyrrell, era o Colin Chapman, né? Aí surge ali, a Ferrari sempre teve essa figura, sempre teve essa figura do chefe. Do Luca. O Luca de Montezemolo, e depois a gente teve toda aquela sequência, o Jean Todt e tudo mais. Essa figura do protagonista, né, que com protagonismo, acho que começa a surgir com o Flávio Briatore, na Benetton. E depois começam alguns desses personagens começam a ganhar peso. O próprio Christian Horner. O Christian Horner não tinha o peso que tem hoje, quando a Red Bull começou a ganhar campeonato. Eu acho que isso tem tudo a ver com o seriado da Netflix, tem tudo a ver com o tipo de transmissão que a Fórmula 1 hoje faz, muitas câmeras sempre muito focadas nesses chefes de equipe, e aí começam a surgir esses nomes como o do Günther Steiner, que, pô, se a gente olhar para 2016, quando a Haas surgiu, olha, posso até estar enganado, mas Günther Steiner não era exatamente uma figura muito procurada no paddock pelas câmeras de televisão, entendeu? Era outra coisa. Mas ele ganhou essa posição aí, talvez por conta desse aumento do protagonismo dos chefes de equipe. Então, o Toto Wolff, por exemplo, se insere nesse contexto um pouco. O Mattia Binotto, quando estava na Ferrari, aí ele deixa o cargo para vir um francês, o Frédéric Vasseur. Esses caras ganharam um pouco de protagonismo, né? Eu não acho que isso altere muito as coisas da Fórmula 1, para ser sincero. O Binotto saiu, chegou o Vasseur e a Ferrari continua sem ganhar a corrida. A Alpine tirou o Otmar Szafnauer, nem sei quem é o chefe agora, como é que chama o cara? Nem sei quem é o cara da Alpine. Falar a verdade. Eu arriscava aqui o Rossi, mas também posso estar aqui enganado, porque com essas mudanças todas... Mas também não está acontecendo nada, né?
E o Günther Steiner, ele era um pouco essa figura, o chefe da pior equipe da Fórmula 1, um cara engraçado, um cara carismático. Carisma é um negócio difícil de comprar no supermercado, ou você tem ou não tem, né? E ele tem esse carisma, a gente percebeu isso ao longo dos últimos anos. Mas essas mudanças no background, como você falou, elas não chamam tanto a atenção, né, do público em geral. Porque é um engenheiro daqui, é um aerodinamicista dali, é um cara de motor acolá. Isso para o grande público não faz muita diferença, para falar a verdade. E ser a própria FIA, a fazer essas alterações? A FIA teve essa mudança do diretor de monopostos, né? Que passou a ser um canadense, é isso? Como é que ele chama? Peraí, eu tenho aqui. Te digo já. Saiu o Steve Nilsson e assumiu um cara chamado Tim Malyon. Tim Malyon, que é canadense, trabalhou na Jaguar, depois esteve na Red Bull até 2013, trabalhou na Sauber, aí foi para o DTM com a BMW e está desde 2019 na FIA. O que vai significar esse cara? Se ele vai ganhar alguma importância? Pode ser que ele ganhe alguma importância, porque ainda se discute o regulamento de 2026, né? Que é um regulamento que ainda está um pouco nebuloso. A gente sabe que vai ser a parte de motor, mas não sabe o resto, né? Pode ser que esse cara ganhe alguma importância. E a decisão de efetivar o Nils Witter como diretor de corridas, né? Como diretor de provas. Acho que ano passado a gente não teve muitos problemas de direção de prova. Mal falamos dos diretores de prova, porque um campeonato de domínio tão grande, ele acaba oferecendo menos polêmicas para a gente debater, né? Então, não teve tanto problema assim. Não sei, o que eu vejo de FIA, na verdade, Gonçalo, eu não simpatizo com o presidente da FIA, com o Mohammed Ben Sulayem. Eu acho que ele não é um cara do meio. Eu acho que aí a gente pode encontrar algum ruído na Fórmula 1, porque a gente percebe uma certa incompatibilidade de ideias entre ele e a Liberty, que é a dona da Fórmula 1, né? E o grupo, e o Stefano Domenicali, e isso, se ainda não gerou nenhum conflito muito sério, como a gente teve anos atrás, em 2009, com as equipes querendo largar a Fórmula 1, brigando frontalmente com o Max Mosley e tal, ali chegou-se a um ponto de quase de inflexão, né? Eu ainda não vi isso, não vejo isso, mas pode ser que aconteça no futuro, porque claramente a Liberty pensa a Fórmula 1 de um jeito diferente da FIA. Muito bem. E deste ano, mais Max, haverá hipótese, porque é claro que nesta altura, antes das coisas acontecerem, vêm os da Mercedes dizer este ano é que temos o carro, este ano vem a Ferrari também dizer este ano temos um carro para combater o Red Bull, mas depois entramos no Bahrein e a partir daí só dá mesmo o Red Bull. Acha que vai ser assim, Flávio, este ano? Ou olha, existe uma lógica nesse negócio de Fórmula 1 que a gente não pode desconsiderar nunca, né? Quando você tem um regulamento que é mantido de um ano para outro, e uma equipe que dominou o campeonato de uma forma tão eloquente como a Red Bull, esse domínio só não persiste porque existe uma curva de desenvolvimento que todas as equipes têm. Então, em teoria, todo mundo melhora o carro de um ano para o outro. Se a Red Bull melhorar o tanto quanto as outras, ela continua na frente de todo mundo. A gente fica um pouco na esperança, ainda mais quem assistiu ao documentário da Brown recentemente, que é espetacular. Você fica na esperança de aparecer alguma coisa assim, uma coisa mágica que possa reverter a ordem, reverter a lógica, essa lógica, né? Acho muito difícil, porque o regulamento é o mesmo, as equipes têm cada vez menos abertura, os engenheiros, os projetistas, para criar em cima desse regulamento coisas muito malucas. Aquele difusor duplo da Brown funcionou durante 7, 8 corridas, né, até os outros conseguirem fazer alguma coisa parecida, e foi suficiente para ganhar o campeonato. Pode ser que alguém descubra que, sei lá, esse ano, se você levar um forno de micro-ondas em cima da asa, vai ser um sucesso, ou então uma air fryer no colo do piloto e começa a ganhar a corrida e, todo mundo vai andar com air fryer. Mas até isso acontecer, pode levar tempo. Então, a tendência, acho que ninguém deve ficar se iludindo demais. Não, a Mercedes vai fazer um carro. A Mercedes precisa melhorar muito. Ela precisa melhorar muito para andar perto da Red Bull hoje em dia. E a gente sabe que essas coisas não acontecem de um dia para o outro.
não querendo interromper o raciocínio, Flávio, mas estava a pensar aqui no seguinte: sabemos que houve penalização para o lado da Red Bull no túnel de vento. Eles só têm 6 meses de trabalho autorizado no túnel de vento e as outras equipas têm mais para tentar recuperar. Fará diferença ou a Red Bull neste momento já está a fazer o carro de 2025 e quem sabe 2026 e estes 6 meses chegam perfeitamente para continuar à frente? Gonçalo, não fez diferença de 2021 para 2022 e 2022 para 2023. A Fórmula 1, as equipes de ponta trabalham num nível de excelência tão alto, que eu acho que elas sabem lidar com essas pequenas adversidades, né? A Haas, a Alfa Romeo, essas equipes tiveram o dobro do tempo de túnel de vento, sei lá, não sei se é o dobro do que a Red Bull, e nem por isso conseguiram fazer um carro bom. Eu vejo nessa regulamentação uma tentativa simpática de mostrar para o mundo que, olha, nós estamos aqui tentando equilibrar as coisas. A gente pensa nas equipes menores, a gente oferece algumas vantagens para as equipes menores. Só que é o seguinte, o Verstappen guia para a Red Bull, ele não vai guiar para a Haas, entendeu? Então, uma hora de treino com o Verstappen talvez equivalha a 10 horas de treino do Sargent. O que o Verstappen consegue descobrir, perceber, entender, intuir de um carro em uma hora de treino, talvez o Sargent não vá conseguir a vida inteira dele. Talvez o Gasly não consiga em 4 ou 5 sessões. É isso que diferencia os bons dos espetaculares, né? Que é o caso. Então eu não vejo que não vejo essa diferença de utilização de CFD, eu não acho que isso vai prejudicar a Red Bull nesse regulamento. Nesse regulamento eu acho que eles vão largar na frente de novo. Muito bem. Para fecharmos então, neste caso, para fecharmos o tema Fórmula 1, porque tenho mais 2 questões fora do âmbito, mas com ligações, obviamente, à Fórmula 1, mas sobre esta temporada, perguntava-lhe ainda em relação, porque falei aqui dele há pouco e acho que é imponderável falarmos dele como um case study, como dizem os americanos e os ingleses, que é o colega de equipa, neste caso do Max, o Sérgio Pérez, que é um piloto que todos nós sabemos que tem talento, é um piloto rápido, é um piloto consistente, é um piloto que trabalha bem os pneus, inclusive o pai, Garibay, explicou aqui numa entrevista exclusiva comigo no 16 Válvulas, de que vem esta maneira dele poupar os pneus do tempo que ele fazia karting, onde não tinham dinheiro para gastar os pneus como acontecia com os outros, portanto ele aprendeu desde os karts a poupar pneus, mas eu ia perguntar aqui especificamente, neste caso ao Flávio, se este ano vamos olhar outra vez para o Sérgio como alguém que tem que alterar psicologicamente, isto é, tem que ser a mente dele a alterar, porque ele tem supostamente o melhor carro, supostamente está na melhor equipa, e isso aí não temos dúvidas, e ter o melhor colega de equipa. Agora, será que é tudo isto que está a prejudicar o Sérgio, ou porque é que não temos o Sérgio, embora ele tenha ficado no segundo lugar no campeonato, mas ali muito próximo já com o Lewis Hamilton a aproximar-se dele, mas porque é que não temos um Sérgio Pérez mais à frente? Será que este ano vai chegar? Essa resposta pode ser curta ou pode ser longa. A curta é o seguinte, não acho que vamos ver um Pérez muito diferente por um motivo que me parece muito óbvio. O outro é muito melhor do que ele. Essa resposta um pouquinho mais estendida, a gente pode usar alguns exemplos do passado de pilotos dominantes, né, de equipes dominantes, pilotos que tiveram nos seus companheiros de equipe pilotos pouco brilhantes, né? Ofuscados pelo talento do primeiro piloto. O caso clássico, óbvio que você sabe qual que eu vou citar, do Schumacher com o Barrichello, inclusive porque também é bastante duradoura essa relação. O Irvine com o Schumacher também, por que não? Também, mas é que o Irvine me parecia, naquela época, Gonçalo, que ele sabia exatamente qual era o lugar dele. O Irvine nunca se arvorou a condição de desafiante do Schumacher. O Rubinho, sim. O Hamilton teve, nesse período de grande domínio da Mercedes, um companheiro de equipe, o Rosberg, que para mim foi um dos autores de uma das maiores façanhas da história da Fórmula 1, que é ganhar de um piloto como o Hamilton com o mesmo carro.
2016. Exato, é um campeonato. E a coisa é tão marcante, né, que ele fala assim, olha, daqui eu não passo. Para de correr. Vou embora, já fiz o que ninguém fez e então vou embora. Como ele disse, uma frase que eu acho ótima dele na época, a minha montanha eu já escalei. Chega, agora se vocês quiserem escalar, vocês escalem. O Bottas não foi um adversário para o Hamilton. O Mark Webber não foi um adversário para o Vettel, exceto talvez no primeiro ano do primeiro título. E o Pérez não será para o Verstappen, como os outros que o Verstappen teve como companheiros de equipe também não foram. Pelo fato de o Verstappen ser muito melhor. O Pérez teve essa característica dele de poupar pneus, de administrar muito bem pneus. A gente viu isso muito claramente na época dele de Force India e de Racing Point também. Isso o levou também a Red Bull. Agora, a Fórmula 1 tem troca de pneu. Se ele tivesse hoje em 2005, que foi aquele ano que proibiram trocar pneu, você lembra? Tentaram brecar o Schumacher de alguma maneira. Talvez ele fizesse um campeonato melhor do que ele vem fazendo. A questão psicológica é sempre dura, porque é um massacre, né? Não é que foi assim, 10-6, né? Ou 8-4. Não, cara, foi 19-2. É duro, cara, é duro. Então, talvez a aceitação do seu papel na equipe seja a melhor maneira que o Pérez tenha de encarar a Fórmula 1, esses seus últimos anos de Fórmula 1, mas, que eu acho que é tempo assim, com um pouco mais Flávio, de prazer. Mas eu acho que ainda ninguém lhe disse ao Sérgio qual é essa posição. Ele está convencido que está ali para lutar pelas vitórias e ser o número 1, mas ainda ninguém lhe disse, ninguém chegou ao pé do ouvido, atenção, tu não é para ganhar. Mas é duro também, né? É duro falar, é duro ouvir e, inclusive, talvez seja duro até admitir, Gonçalo, porque talvez quando o piloto, mesmo sabendo disso, mas se ele admite isso, eu acho que ele diminui. Eu acho que ele tende a se colocar, ele mesmo, né, numa posição de conformismo que não vai fazer bem para ele também. Então, é uma situação difícil. Eu acho que se eu sou o Pérez, eu realmente tentaria viver cada fim de semana de uma maneira muito isolada, assim, destacada do resto do campeonato. Não, hoje, acordo, minha missão hoje é andar na frente do Verstappen, vou fazer de tudo e tal. E se perder, esquece de novo, semana que vem tenta de novo, sabe? Porque é difícil. É difícil. E o cara não erra. Deve ser horrível, cara. Deve ser horrível. Agora, é bom que as pessoas sempre se lembrem que o Pérez não é um piloto prejudicado pela equipe, não há favorecimento. Vai ter o carro do Verstappen, só ele sabe guiar. Gente, não é assim. Não é assim. O carro do Verstappen não anda em 3 rodas. Ele anda em 4 rodas também. Ele tem o seu estilo, é claro. É óbvio que se ele tiver alguma particularidade muito forte, que ele chega lá para o Adrian Newey e fala assim, Adrian Newey, eu quero... olha, se o carro não tiver um toca-fitas auto-reverse, eu não vou andar. Então bota o carro toca-fitas auto-reverse para o Verstappen, não tem problema. Mas vai atrapalhar o Pérez. Pô, foda-se o Pérez. Nessa altura não tem problema. Mas não é o caso. Não é o caso. Né? O carro é bom. O carro é bom. Se o Pérez não consegue se adaptar ao carro, talvez precise de um piloto melhor. Você acabou de falar do Piastri. O Piastri se adaptou muito rapidamente a um carro completamente diferente do que ele estava nas mãos no começo. Mas a Red Bull quer, ou neste caso, Flávio, acha que a Red Bull quer ter um piloto com outras características? Ou este é o ideal para fazer ganhar campeonatos para a Red Bull e fazer ganhar campeonatos para o Max? Eu acho que é. Eles vão arranjar mais cômodo, é mais cômodo, é mais confortável. Precisa de um piloto melhor? Essa é a pergunta. Precisa. Quem foi o vice-campeão? O Verstappen não ganhou 3 corridas. Quem ganhou as outras 2 dessas 3 corridas? Foi o nosso piloto. Tá tudo bem. Ele está lá. Nos lembramos sempre daquele tempo do Nelson Piquet com o Mansell e depois vem o Alan Prost, vem ali por meio e aproveita quando dentro da mesma equipa estão a roubar pontos um ao outro. Sim. E aqui acaba de ser tem isso, coisa mais recente até. O Alonso com o Hamilton em 2007 ficaram se comendo e no final, última corrida, quem ganhou o campeonato é o Verstappen. A gente tem na história da Fórmula 1 vários casos, né, de equipes que... A McLaren com Senna e Prost não perdeu o campeonato.
mas em compensação perdeu a saúde mental, né? Então a gente tem várias histórias, vários episódios na história da Fórmula 1 que levam a concluir que talvez quando você tem um carro muito dominante, um carro muito melhor, um carro campeão, talvez o melhor seja mesmo você ter um piloto bem destacado para que a briga interna não contamine o resto da equipe. É difícil a gente encontrar pilotos do mesmo nível, né, Gonçalo? Não sei nem se a gente encontra na história, que terminaram as suas carreiras abraçados no Réveillon em Copacabana, tomando champanhe. Né? E até para desmoralizar os adversários. O adversário começar a ver que não chegam lá, também desmoraliza e também pode ajudar. Sim. Flávio, vamos então, para já, deixar em aberto a temporada 2024. Ainda temos algum tempo para voltar a conversar e lançarmos a nova temporada, embora aqui já tenhamos matado as saudades. E eu tenho dois temas. Tenho dois temas que gostava de ouvir, também relacionados com a Fórmula 1, mas não com esta temporada. Primeiro, falar do Felipe Massa. É para avançar aquele processo que ele quer fazer para ganhar o campeonato na marra, o tal campeonato que ele diz que perdeu? Qual é a opinião que o Flávio pode aqui nos dar sobre a continuidade no tribunal ou na justiça, vamos dizer assim, por parte do Felipe Massa? Olha, eu acho que essa é uma das grandes bobagens, grandes besteiras que o Felipe está fazendo na vida dele. Não é nem na carreira, é na vida dele. Porque com 15 anos de atraso, ele se mostra um mau perdedor. Essa, para mim, essa é a leitura que eu faço. Insistir nesse pleito, nessa reivindicação, eu acho que atenta contra a própria reputação dele como esportista, né? Eu lembro muito bem que em 2008, naquela corrida espetacular, aquele final de campeonato espetacular, eu lembro de ter ficado muito, muito admirado, muito bem impressionado com o comportamento do Felipe depois do campeonato, depois da corrida, né? Saber perder é muito importante, né? E ele se comportou de maneira impecável naquele momento. Existe toda uma linha do tempo aí nesse episódio de Singapura, que a gente pode até destrinchar aqui, mas ia levar muito tempo. Mas o que eu posso tentar resumir é o seguinte, não tem cabimento esse pedido do Felipe Massa, porque houve uma irregularidade no Grande Prêmio de Singapura? Houve, claro que houve. Quem foi o beneficiário disso? Não foi o Hamilton. O beneficiário desta irregularidade articulada por dois importantes integrantes da Renault e por um piloto da Renault, o beneficiário foi o outro piloto da Renault. Então, se alguém quiser fazer alguma revisão, 15 anos depois do resultado dessa corrida, o máximo que podem fazer é desclassificar o Alonso. O máximo. Porque os outros pilotos todos que concluíram aquela corrida não têm rigorosamente nada a ver com o que aconteceu. Não tem nada a ver com o que aconteceu. E se você desclassifica o Alonso, o Hamilton ganha o campeonato com uma diferença ainda maior de pontos. Então, anular a corrida de 15 anos depois, como se ela não tivesse existido, isso não tem o menor cabimento do ponto de vista da lógica do esporte, não tem o menor cabimento, porque se você descobre hoje, nos diários do Franz Beckenbauer, coitado, morreu, não pode se defender, do Gerd Miller, também morreu, mas foi. Que se ele encontrarem na casa do Gerd Miller um diário e ele dizendo o seguinte: olha, eu joguei dopado a final da Copa do Mundo de 74, putz, paciência, você não vai anular o jogo da final da Copa do Mundo e dar o título para a Holanda. Não tem cabimento, nada que o Felipe Massa quer fazer tem cabimento. Então, 15 anos depois, ele se mostra um mau perdedor, e eu acho que o que é pior também ele não tem coragem de vir a público e nomear aquele que ele considera o maior responsável pelo que aconteceu, que é o Nelson Piquet. Eles correm juntos na Stock Car. Ele nunca interpelou o Nelson, que eu saiba, sabe? Eu acho muito feio o que ele está fazendo. Não vai acontecer nada, não vão reverter, é claro. E, por fim,
quando se fala quando é o argumento da defesa, que há um fato novo, que é uma entrevista do Bernie Ecclestone, concedida no começo do ano passado, dizendo que já sabia, isso está nos autos do processo. Se você lê a decisão da FIA de setembro de 2009, banindo o Flávio Briatore, o Pat Simmons, punindo a Renault, porque foi punida, ela recebeu uma multa, foi punida, e absolvendo, entre aspas, o Nelsinho, porque ele fez a delação. Já se sabia disso aqui no Grande Prêmio do Brasil naquele ano, em 2008. E quem não teve coragem de denunciar a articulação, e que poderia ter feito aquilo naquele momento, e isso poderia causar algum ruído no campeonato, foi o próprio Nelsinho Piquet e o seu Nelson Piquet. E aquilo estava lá no papel. A FIA soube em 2008. Sim, a FIA soube em 2008. O Charlie Whiting soube em 2008, porque o Piquet veio aqui em Interlagos e foi lá falar com ele. E aí ele falou assim, ok, faça uma denúncia, traz aqui o seu filho e ele que faça um depoimento. Ah, não, ele está renovando o contrato. Já se sabia. Então não há fato novo nenhum. Né? Quando em setembro de 2009 a FIA publicou o resultado daquele inquérito todo, talvez a Ferrari ou o Felipe Massa pudessem dizer, opa, espera um pouquinho, e aí, vocês sabiam e não fizeram nada? Como é que é essa história? Aí a FIA iria se defender, né? Mas agora, 15 anos depois, sinceramente, eu acho que isso mancha, arranha a reputação do Felipe Massa. Muito bem. Segundo tema e último, para terminarmos este apontamento, já levamos 50 minutos de boa conversa, gosto mesmo, e é sempre bom falarmos aqui com o Flávio, tinha a ver com a entrada da Andretti na Fórmula 1. O que é que se espera? O que é que o Flávio espera da entrada desta equipa, que havendo aqui hipótese até de adquirir a Haas, foi uma das coisas que se falou agora no paddock. Gonçalo, essa é uma das coisas mais malucas dos últimos tempos da Fórmula 1. Eu não me conformo com essa resistência das outras equipes e da própria Liberty a receber a Andretti. Porque, por mais que a gente entenda a história de o bolo tem 10 fatias, vai ter que ter 11, a fatia vai ser menor, a gente entende, é uma questão lógica e matemática. A Fórmula 1, ela vive um momento perigoso até. Você tem 10 equipes, mas não tem 10 equipes sólidas pra caramba, assim, que sabe? Qual a garantia que amanhã o Gene Haas vai falar, você quer saber, não quero mais esse negócio, vou embora, vou vender essa porra, vai tudo pro museu. A Renault, qual é a garantia que não vai aparecer um CEO novo da Renault semana que vem e vai dizer, não, chega de gastar dinheiro com esse negócio, não acontece nada, a gente só perde, só põe dinheiro. 10 equipes é muito pouco. A gente teve esse risco em 2009 de ficar com 9 equipes, ia ser um vexame total, né, para a Fórmula 1. Isso, além disso, nós estamos falando, cara, não estamos falando do Andrea Sassetti, da Andrea Moda, nós estamos falando do Michael Andretti, nós estamos falando da equipe Andretti, que corre na Fórmula E, que corre na Fórmula Indy, que corre na Extreme E, que tem participação em 8 campeonatos, ou mundiais, ou de nível mundial. Nós estamos falando de um sobrenome de um cara campeão do mundo, o pai dele. Nós estamos falando da GM, da Cadillac. Nós não estamos falando, de novo, do Andrea Sassetti ou do Giancarlo Minardi, que resolveu fazer uma equipe de Fórmula 1 de novo. Não, nós estamos falando de um negócio sólido, né? Então, e americano, que é pior ainda, porque o que a Haas tem contribuído para popularizar o automobilismo nos Estados Unidos, que é uma obsessão da Fórmula 1? No que a Haas contribui? Nada. É a última colocada no campeonato, faz 2 anos. O Andretti, as pessoas sabem quem é. Você vai lá em Indianápolis, pô, Michael Andretti, né? Vai lá para Austin, pô, Michael Andretti. O Cadillac, né? Não é a Gurgel aqui do Brasil. Então, eu não entendo a resistência. Tem dinheiro, tem estrutura, tem nome, agrega valor a Fórmula 1. O bolo, esse tal desse bolo tem crescido, portanto as fatias podem ser do mesmo tamanho, ninguém precisa ficar com medo que vai ficar com fome no final do ano, né? Há hoje em dia uma restrição de gastos, que eu acho que ajudou muito as equipes grandes que gastavam demais, e hoje pelo menos tem essa desculpa para não gastar tanto. Então eu não entendo. A saída do Günther Steiner e essa aparente apatia do Gene Haas com a sua equipe, talvez pudessem abrir aí uma portinha para que o Michael Andretti batesse lá e falasse, olha, escuta,
os caras não querem me deixar entrar lá, vamos fazer uma equipe aqui e tal, tem uma franquia, né? Mas eu espero, sinceramente, Gonçalo, que em algum momento esses caras da Fórmula 1 deixem o seu nariz empinado de lado e aceitem que outro grupo, uma outra pessoa, uma outra equipe, também tem o direito de correr na Fórmula 1. Se atender às exigências, às necessidades da categoria, se não for um aventureiro, né, como a gente teve em alguns, em tempos recentes, pô, por que não, né? Eu espero realmente que isso aconteça. E seria melhor para o grid, um grid com 22 carros é melhor que o 20. Muito bem. Flávio Gomes, obrigado mais uma vez por este ponto de situação do desporto motorizado. Já corremos aqui por vários pilotos, vários campeonatos, e é sempre um gosto, e estávamos aqui, eu acredito, horas e horas, porque temos muito mais coisas para falar, mas vamos guardar um bocadinho quando começar a temporada, voltar a falar aí sim, quem sabe até depois da primeira corrida no Bahrein, ver se as coisas se confirmam, se temos um Piastri a aproximar-se, a fazer só lugar na Red Bull, como havia essa hipótese. E para já agradeço a Flávio mais uma vez, mandando uns cumprimentos muito especiais para o Brasil, pessoalmente aqui para o Flávio, e agradecer a oportunidade e ficar à espera de mais livros. Não sei se está a sair mais algum livro novo, mas esse do Schumacher, esse eu tenho aqui guardado com um carinho muito especial. Há mais algum livro agora a sair ou não, Flávio? Sim, mas a temática não será a Fórmula 1, eu estou trabalhando num novo romance, que eu gosto também de um outro tipo de literatura e espero nesse primeiro semestre concluí-lo. Aviso vocês. E enquanto isso, Gonçalo, peço a todos os seus seguidores aqui, os seus fãs, que no dia 28 acompanhem as 1000 milhas brasileiras, chama-se 1000 milhas de São Paulo, na verdade, é o nome oficial da corrida, e torçam para que a gente chegue ao final. Claro, que corra tudo bem. Flávio, um abraço, bom ano 2024. Obrigado. E mais uma vez os agradecimentos por esta oportunidade. Obrigado, Gonçalo, é sempre um prazer falar com você, falar com Portugal, sucesso, e a hora que você quiser a gente está aqui pronto para bater. Voltamos a falar. Obrigado, boa noite.